Plaud, descobri uma plataforma dessa em 2023, se eu não me engano. Coloquei ali, fiz a minha fezinha, recebi o produto. Quando eu recebi, não tinha nada. A necessidade de gravar conteúdo me faz sair dessa zona de conforto e ter que fazer. A tecnologia, ela esteve presente na minha vida desde muito cedo, né? Se expõe de alguma forma, principalmente pra você ser o rosto dessa empresa. Para de ser bunda mole, se expõe. Ele nunca se limitou a um hobby. Jogou bola, tocou bateria, testou vários e vários caminhos. Mas foi no empreendedorismo que encontrou o lugar onde todas essas experiências se conectaram. Com a Lucab, mergulhou de cabeça no universo dos negócios. Ali entendeu que empreender não é teoria, é construir, errar rápido e aprender mais rápido ainda. E quando trouxe o Plaud para o Brasil, não entregou apenas tecnologia. Ele entregou uma nova forma de empresários pensarem em produtividade e comunicação. Hoje você vai conhecer os bastidores do Lucas Borges, um founder que não fala sobre tendências e só tecnologia. Ele as antecipa e faz com que você aprenda a dominar o jogo. O palco onde o founder nunca deveria ter saído. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast. O podcast onde a gente vai colocar todas as dores, os desafios, os sucessos e as conquistas por trás dos bastidores dos founders. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, que vocês já sabem quem é, mas eu vou levar um tempinho ainda para explicar um pouco sobre ele. E antes eu vou falar sobre os nossos patrocinadores e que fazem esse podcast acontecer. Primeiro, o Robson Araújo. Gente, o Robson, ele é especialista e mentor de sucesso do cliente. Focado em contadores e empresas de contabilidade, ele faz a experiência do cliente desde o primeiro contato até o sucesso de fato daquele cliente. Entre em contato com ele que eu tenho certeza que como mentor ele vai te ajudar muito no sucesso completo do seu cliente. E também a Creative Personalizados, que ela faz os nossos personalizados, tanto da J7 quanto de todos os nossos clientes. Eles são incríveis e tem vários descontos, então chamem eles e mandem mensagem falando que vocês assistiram aqui no nosso podcast e peçam desconto para eles que eles vão fazer algo incrível para vocês. E por fim, o nosso podcast será resumido com Plaud. Então sabe você que assiste podcast no trânsito, no carro e precisa de vários insights e anotar aquelas informações? O Plaud é um gravador de voz com inteligência artificial que vai fazer tudo isso por nós. E aqui vai estar nas imagens aqui aparecendo para vocês e também na descrição para você baixar todo o resumo de podcast e colocar em prática tudo que a gente for ensinando. E hoje estou aqui com um convidado super especial, que ele fala de tecnologia, energia e inteligência artificial. Hoje ele é CEO da Lucab Energy e traz no seu dia a dia, na sua vida e nos seus momentos, tanto de negócios quanto de vida, muita tecnologia e inovação. Seja muito bem-vindo, Lucas Borges. Jaque, muito obrigado. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Olha, é muito Parabéns difícil. pelo podcast. Olha, é muito difícil convidar amigo, então vocês não estejam preparados. Isso não vai ser um bate-papo, tá? Confesso que eu estou um pouco tensa de entrevistá-lo, mas vamos quebrar o gelo aqui. E me fale um pouco sobre você. Já te conheço um pouco da sua vida, mas quero que as pessoas te conheçam além dos negócios. Quem é o Lucas, sem falar com que você trabalha? Porra, você poderia pelo menos ter combinado, né? Mas vamos lá. Bom, o Lucas, ele é, que nem você descreveu, né? Ele é uma pessoa nerd no sentido de, eu gosto muito de tecnologia, extremamente curioso e principalmente, eu acho que o gosto pelos negócios, enfim, que foi até algo que acabou ligando a gente nessa jornada de vida que a gente vem construindo, né? Então, acho que basicamente seria isso. Muito bom. E o Lucas, uma das coisas que esse podcast, que eu quero muito trazer, é as pessoas, o founder, além dos negócios, né? E uma das coisas que você faz muito diferentes, eu acredito que é tocar bateria. O quanto a bateria traz para esse mundo dos negócios de associação que o Lucas precisa daquele momento, daquela segunda-feira que você tem em relação a isso? Cara, a bateria literalmente é o escape, né? Então, eu tenho uma relação maravilhosa com o rock em si, então ali é a minha terapia, é extremamente necessário para que o resto todo ele aconteça de fato. Então, não existe o Lucas sem. Isso é muito bom. A ideia desse podcast é exatamente a gente falar muito sobre o que nos acompanham quando a gente começou a empreender,
e permanecem até hoje, como você falou, de escape. Me conta um pouco mais da sua trajetória no empreendedorismo, na vida. E eu também quero conhecer um pouco mais do Lucas. Eu quero que a audiência também conheça um pouco mais do Lucas antes dos negócios e o que fez ele chegar até os negócios. Porque eu sei que você já jogou futebol, eu sei que você já trabalhou em outras empresas, já vendeu outras empresas. Foi a pessoa e o cara que trouxe o Plaud para o Brasil. Então, antes de chegar ao Plaud, antes de chegar nessa história que a gente vive hoje, quem era o Lucas lá atrás? Lucas before EI, né? Exato. Então, eu joguei futebol a vida inteira, né? Principalmente ali na minha juventude, adolescência, etc. Então, eu joguei até os 17. Com 17 anos, não, na verdade até os 18. Com 18, eu descobri que era possível jogar nos Estados Unidos e ganhar e estudar, né? Não pelo estudo, mas por jogar lá em si. Então, eu fui para os Estados Unidos jogar, fiquei um tempo e decidi voltar. No que eu decidi voltar meio que empreendendo, né? Então, eu utilizei toda a expertise da família, que é no mercado de energia em si, e na época a gente abriu uma empresa focada em engenharia, focada em energia. Rodamos alguns projetos, depois saí da operação. Essa eu nem sei se você sabe, mas iniciei uma empresa de assessoria esportiva, então trabalhando com futebol e outros esportes. Fiquei um tempo também, não foi muito bem sucedida essa, né, no caso. E em 2017 eu resolvi sair da operação também e assumir parte dos negócios da família, né, no caso. E dali então eu comecei a jornada em si, tanto no mais focado, né, no mercado de energia, mas em paralelo tecnologia, até a chegada do nosso queridinho. Qual câmera que é aquela ali? Plaud. O Plaud. E quanto o esporte, né, desde o começo, como você falou que você jogava desde cedo, o quanto o esporte te trouxe esse mundo? Porque quem tá ouvindo esse podcast, eu acredito que seja empresário, tanto que já empreende há muito tempo ou que tá começando. E eu sou dançarina desde muito nova, e eu sei que a dança tem uma associação muito forte em relação ao empreendedorismo, de as pessoas não veem o que a gente treina, o tanto que a gente treina, só vê o palco, não vê os bastidores. A gente cai muito e, imagina, a gente treina meses e anos pra treinar pra dançar no palco 2, 3 minutos e tudo mais. Então eu sei que o empreendedorismo pra mim fez com que a dança, na verdade, fez com que o empreendedorismo fosse muito mais fácil. No meu inconsciente, o quanto você acredita que lá atrás, você sendo resiliente nessa parte de futebol e tudo mais, trouxe hoje para esse lugar de qualquer ambiente, qualquer área que você fosse empreender, você conseguiria levar isso? Assim, falar em 100% não dá, mas vou colocar que uma grande parcela de fato influencia. Eu brinco que, assim, esporte no geral, né, ele te traz algumas características que a média não traz. Então, são 3 pilares, principalmente porque é um esporte coletivo, né? O primeiro é a competitividade, você dividir essa competitividade com outros é interessante e isso impacta muito. O segundo ponto é eu dividir vestiário com todo tipo de gente, então, de todas as cores, todas as religiões, todos os tamanhos e assim por diante. E por fim, a questão da resiliência, que você jogou no sábado, perdeu, e aí na segunda-feira você tem que estar de pé de novo. Então são 3 pilares que com certeza ajudaram a moldar e influenciam muito no Lucas que é hoje, né? Então, fundamental. Inclusive, pais obriguem seus filhos a praticarem esportes, qualquer esporte, mas obriguem. E nesse momento, eu acredito que eu falo, eu tenho muitos amigos atletas. Eu sempre falo que uma das minhas maiores dores hoje é não ter a cabeça de atleta alta performance. Porque eu falo que eu sou uma empresária de alta performance. Então, tudo que me der, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou entregar. Só que quando você tem isso desde criança com esporte, é muito mais simples, né? Então, é uma coisa que você consegue, de fato, no seu subconsciente ser treinado antes mesmo de ter aquele desafio. E o quanto também, pra você, foi esse lugar de assumir, quando você voltou, né, pra cá, de assumir esse lugar, essa cadeira, como você falou, você empreende com a família, né? Era um negócio ali da família e, obviamente, você já teve outros negócios, mas é um desafio empreender com a família. O quanto você trouxe essa sua expertise em relação a entender que a sua mãe, a sua família chegavam até aqui e você ia levar para outros pontos. Porque a nossa ideia também dentro do podcast, falando muito disso, é o papel da pessoa no negócio. Porque o founder, quando ele constrói, ele fica muito ali desenhando, né? A ideia sempre é dele, ele é o idealizador do projeto. Só que quando a empresa vai crescendo, você vai perdendo a sua identidade, né? 100% ali. E por muitas das vezes você perde até esse espaço de palco.
E a nossa ideia é exatamente trazer o empresário de volta para aquilo. Então, quando você sente que no negócio você tinha o seu papel, a sua mãe, a sua família que trabalhava junto com você, enfim, mas que o seu papel, se não fosse o Lucas ali, talvez a Lucab não estaria onde ela está hoje, juntando a inovação, juntando os negócios, juntando a tecnologia, enfim. A princípio, assim, a gente não tem uma identidade, né? Principalmente quando a gente cai no, no lugar onde a gente está. Então, tudo isso foi construído ao longo do tempo. Mas a análise básica inicial é que, pô, a empresa ela tem X. Minimamente eu tenho que entregar ela com 2x. Então, é a cenoura atrás e não tem cenoura na frente. É mais ou menos isso. Mas ao longo do tempo, é óbvio, né? São cabeças diferentes, são visões diferentes. Então elas vão se complementando, principalmente nessa, vamos colocar essa passagem de bastão que ela vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, ter essa visão muito mais voltada para a tecnologia, para a inovação, complementando com algo que já dava certo, que, vamos colocar, algo tradicional, pô, veio casando muito bem, né? Então, até o momento vem casando muito bem. A gente tem muitos planos futuros em relação a isso, principalmente nessa seara da tecnologia, né? E em que momento você enxerga que a tecnologia veio pra sua vida? No sentido de, você sempre foi esse cara nerd e tudo mais, mas em que momento você viu essa virada de chave pra não ser Vamos mais um substituir hobby? o nerd por inteligente, por favor. Pra não ser aquele nerd meio tabelado, sabe? Aquele nerd que todo mundo tem, o esquisito, que, ai, nossa, pelo amor de Deus. E ser essa pessoa que visava isso pra negócio, pra fazer dinheiro. E qual que foi esse momento chave? Porque muitas das vezes o nerd é aquela pessoa que nem se comunica direito, né? Vista pela sociedade. Isso vai tomar agora saiu um corte aqui, vai. Não, e é isso, a gente tem esse olhar, né, do Sim. bullying com os nerds que hoje não existe mais. Porque eles são hoje os inteligentes da classe. Assim, eu acho que muita coisa influenciou, né? Porque se a gente for pegar, eu não tenho muito o perfil de nada do que eu fiz, né? Parece um indigente, porque, pô, eu joguei futebol a vida inteira. E eu gosto de rock, não é algo muito comum. Segundo, a questão do ser nerd em relação à tecnologia também não é algo que bate muito com isso, né? Mas, assim, a tecnologia ela esteve presente na minha vida desde muito, muito cedo, né? Mas enxergar tecnologia como um negócio, assim, eu não coloco nem em relação ao cloud em si, né? Porque isso muito a gente já aplicava dentro da empresa, que tecnologia, em tese, não é só da porta para fora, mas da porta para dentro também importa muito. Mas quando eu comecei a ver que, de fato, algo que era prazeroso, né? Como, pô, eu nunca fui de fazer unboxing, que nem você reclamou muito, mas, pô, eu adorava receber os meus produtos em casa, os mínimos pagos. Então, isso veio muito mais depois da Cloud, com certeza que veio totalmente por acidente, né? Não vou colocar o crédito em relação a isso, mas de fato, é enxergar não só ela como o uso do nosso dia a dia, como algo, colocar como lazer, né? Categorizar isso como lazer, mas também em potencial de escala, né? O que que a gente consegue fazer isso, o que que eu consigo agregar para a vida das pessoas fazendo isso, principalmente das empresas, enfim, assim por diante. E agora, o que todo mundo quer saber que está escutando esse podcast é como apareceu o Cloud na sua vida. Porque uma das coisas que hoje eu toco toda a operação de marketing growth da Cloud, e estou muito conhecida no Brasil, talvez por conta disso. E o cara que me trouxe isso, mas trouxe o Cloud para cá, então se você tem um Cloud da chamada de seu, foi por conta dele. E agora vamos entender como que o Cloud veio e chegou na nossa vida, na sua vida. E você quer saber como você entrou na minha vida também, né? Até se Em eu... breve, próximo take. Então, vamos pegar as origens intelectuais, vamos colocar dessa forma, pra você não chamar de nerd de novo, mas eu assino algumas plataformas de crowdfunding, né? Então, as empresas que querem produzir um produto, enfim, que elas querem tirar algo do papel, né? As pessoas, na verdade, e não tem recurso, eles lançam nessas plataformas e as pessoas começam Exato. vou colocar como ajudar, né? Com um intuito de receber o produto no final, que é o que eu faço. Então, Cloud descobri numa plataforma dessa em 2023, se eu não me engano. E, porra, coloquei ali, fiz a minha fezinha, recebi o produto. Quando eu recebi, não tinha nada. Assim, hoje que vocês utilizam, assim, levantem a mão pro céu, porque A evolução foi grande. era transcrição e resumo, só que mesmo assim um valor absurdo, né? Literalmente, né? Pensando vamos colocar
na correria do nosso dia a dia, né? Todo mundo tem a mesma quantidade de horas durante o dia e, pô, a ideia é sempre tentar otimizar ao máximo. E eu já, de cara, eu já olhei isso e com o benefício óbvio, né? Ah, eu vou fazer as atas de reunião. Pô, isso já ajuda muito. E aí, utilizando ele, né, no caso, eu comecei a ver outras questões, né? Entender que tudo que a gente interage, né? Qualquer pessoa que a gente fale, evento, enfim, são dados. Então, puta, era uma oportunidade de eu poder estar, sabe, documentando, fazendo um Big Brother sem olhos ali da minha vida. E depois disso, enfim, eu faço parte de um grupo de negócios, né, que é o G4 Club. E, pô, da mesma forma que eu vi valor, outros viram valor também quando eu mostrei. E aí, dois malucos compraram a ideia, vou deixar um abraço pro Renner e pro César, e o Nicolas Foram também. parte disso. Sim. E, pô, eles usaram, depois deram um feedback honesto, acho que até demais no grupo. E eu fui dormir e acordei no outro dia com uma lista absurda para poder trazer. Consegui trazer o produto de forma legal. E, enfim, foi um sucesso ali. Acho que foram 100 e poucas unidades logo de cara. E aí depois pediram mais. Eu falei, porra, acho que tem alguma coisa aqui. Trouxe mais um pouquinho. Aí comecei a pilotar em outros grupos de negócio e continuou vendendo. Eu falei, porra, acho que tá na hora de pegar um avião e ir pra Shenzhen. Aí, pô, entrei em contato com a Cloud, conversamos, consegui costurar uma situação com eles onde de fato a gente ia formalizar isso dentro do país, porque até o momento eu fui a primeira pessoa com certeza absoluta que teve o Cloud no país, né? Então era algo muito novo ainda, né? Fazer esse go-to-market da marca em si, né? Não tinha um PIN que já tem no mercado, era prata, prata e prata. E, enfim, dali a gente começou a trabalhar a marca, né? Era notório que, independente de onde a gente levasse, independente de qual era o mercado, independente de qual que era a função da pessoa, aquilo ali servia. Porque Comunicação. eu ia falar um negócio, mas não é bem assim. Eu ia falar para todo mundo que fala. Mas, na realidade, até para quem não fala, ele funciona. Exato. Existe, né, uma funcionalidade ali que ajudaria essa pessoa, né? Hoje, até um tema que a gente bate internamente é a questão da acessibilidade, o quanto o cloud ele ajuda nesse sentido também, né? Sendo até uma ferramenta que a gente consegue colocar nessa categoria. E dali a gente começou a entender que, pô, beleza, eu faço os resumos da reunião, da palestra, do evento, enfim, o que mais que eu consigo fazer? Que é onde a gente começou a pensar de forma esquizofrênica o que a gente conseguiria criar a partir do cloud. E aí, onde veio a sua presença para minha vida. Ilustre presença que eu Ilustre. transformei. Eu posso confirmar, e eu quis trazer aqui pra confirmar que eu sou a transformação da vida do Lucas. Ele é meu case de sucesso, gente. Vocês não estão entendendo. Eu vou chegar nessa parte. Calma aí, você vendendo o Plaud e tudo mais. Chegou uma pessoa pra comprar o Plaud. Foi uma sexta-feira e era depois do expediente. Então, assim, eu poderia não ter atendido, poderia, mas Não teria transformado a Deus sua sabe o vida. que faz. Exatamente. E aí você entrou, né? Então a gente estava fazendo ali um trabalho muito bem feito em relação a vendas, a desenvolvimento, mas Backstage, né? Muito por trás das câmeras, assim, né? exato, a marca em si ainda faltava muito, né? A gente não tinha braço para isso. E aí é onde você entrou e começamos a fazer toda essa maluquice que virou o Cloud no Brasil, né? Então, acessos, o Cloud chegar em diversas mesas, até as mesas que tinham chego antes, a gente conseguir voltar e trabalhar de forma mais assertiva, visando imagem, visando a, pô, a criação de conteúdo e assim por diante. Vocês vão ver que eu vou usar as minhas terminologias da mesma forma que ela me chama de nerd, mas... enfim... E aí, porra, hoje é o que é, né? Sensacional. A gente conseguiu criar N soluções utilizando Cloud. Então, para você que grava conteúdo e tem Cloud, porra, se você não tá fazendo isso ainda, tá perdendo tempo. Essa é a real. A área da medicina, a área da educação, literalmente, é imaginar dados em qualquer interação, em qualquer situação na sua vida. E, porra, souber utilizar, não tem como dar errado. Cara, isso é muito engraçado sobre a história de que isso foi agora, em novembro, não faz nem um ano que isso aconteceu. Hoje a gente tá em agosto e foi em novembro que a gente se conheceu. Eu lembro quando eu conheci, foi um cliente que me mandou mensagem, falou, como assim você não tem plano? Você precisa. Eu já tinha escutado o burburinho, mas falei, pra quê? Eu não sou de tecnologia. Inteligente, skate. Juliano, querido, um beijo pro Juliano. E aí ele mandou, já que você não tem ainda. Eu falei, cara, eu não tenho. Aí eu vou te passar o cara do Cloud. Aí eu, beleza. Prazer. Mandei mensagem, falei, oi Lucas, tudo bem? Você tem um Cloud? Tenho, tá, preciso desse Cloud. Mas ó,
eu só compro com você se você passar 2 horas me explicando o produto. Porque ele tem 2 botões e eu não vou saber usar. Não, você falou se eu te passar te explicando. Se eu te explicar 2 horas, você não falou. Se tivesse falado, eu tinha desligado. E eu falei, cara, você vai me ensinar, beleza. Começou a me ensinar, gravei um conteúdo. E aí eu entrei no Instagram deles, da marca, da Produtos. Quando eu entrei na Produtos, eu falei, meu Deus do céu, não vai ter como. Eu comecei a divulgar no meu perfil e aí as pessoas entravam pra comprar. E aí falava, já que é golpe essa marca? Já tinha 30 seguidores, eu lembro até hoje. Tinha 30 seguidores e 3 posts que pareciam claramente que eles tinham copiado da marca oficial pra página. E tipo, eu falei, gente, não tem como. E aí... Cuspindo no prato que você comeu, né? E aí eu olhei e falei assim, cara, essa marca tem muito potencial, o produto é muito bom. Só que, cara, vamos lá. O founder é bom? O founder arrasou ali na ideia, então vamos. E aí foi onde ele faz parte do G4 Club, eu faço parte do G4 Scale, são 2 comunidades do G4. E quando eu lembro que a gente sentou aqui no hub do G4, logo depois do Vale, que a gente vendeu muito, né? A gente vendeu mais de 150 unidades no presencial, no boca a boca ali. Qual camelô? Igual camelô. E aí a gente olhou e falou assim, cara, não, porque a gente tem isso, tem um monte de produto, tem um monte de gente querendo. Eu falei, cara, tá, a gente fez isso daqui pro G4. Mas como G4, existem várias outras comunidades de pessoas que isso daqui salvariam vidas. Por que a gente não pensa em criar uma estrutura de buscar essas comunidades em outros lugares e outros ambientes? E aí eu lembro que os meninos são 100% low profile, o Lucas foi o único que aceitou a bronca. O Luiz e o Matheus, assim, fugiam todas as vezes, mas o Lucas falou, eu falei, cara, só vai, não tem outra opção. Ou vai ou racha. Eu acredito que tem muito nesse lugar de empreendedorismo, né? Quando você vê um lugar, e como você falou ali, o Plaud não caiu no seu colo, você estava pronto para a oportunidade, que poderia ser o Plaud ou outra coisa. Então você se preparou por tudo isso, sabendo, estando nesses tipos de fórum, nesses tipos de ambiente, se preparando para ver que aquilo é uma oportunidade. E eu sempre falo que oportunidade não tá na agenda. Então não tava na sua agenda que você ia ser o rei do Plaud no Brasil e trazer pra cá. Não. Mas você viu a oportunidade e falou, cara, isso daqui é um game que eu quero jogar e eu tô disposto. E aí, agora, como eu falei pra vocês, o Lucas é meu case de sucesso, que uma pessoa que era extremamente low profile, talvez nunca tinha postado um Reels gravando conteúdo ou nunca tinha gravado conteúdo. Hoje se tornou esse cara que palestra, que participa de muitos podcasts de diferentes negócios, que dá palestra para muitas pessoas através de uma coisa que não necessariamente é sua especialidade há muitos anos, mas se tornou essa especialidade, essa referência, através da comunicação. E aí a minha pergunta é agora, o quanto utilizar isso da sua marca pessoal, não só a criação de conteúdo, tá? Que eu quero deixar muito claro que gravar vídeo não é marca pessoal. Marca pessoal é quando você tá na mesa ali, a pessoa não pode falar de você e você sentar naquele lugar. Marca pessoal é o registro, é a identidade que você tem. Fora só, não só na rede social, né? Fora também da rede social. O quanto que você acredita que não só aplaude, mas aceitar esse desafio que eu coloquei lá atrás pra você, de me xingar. Gente, ele me xingava tanto gravando conteúdo, vocês não têm noção. Teve um dia que a gente foi gravar conteúdo, lembra, Vinícius? A gente foi gravar conteúdo com ele de domingo. Ele olhava pra minha cara, ele queria me matar. Mas deu muito certo. E hoje a Aplaude, a gente chegou, como você falou, a gente chegou em lugares onde a gente não chegaria se não fosse através da criação de conteúdo e principalmente da educação que a gente fez pro mercado. Porque só olhar pro Plaud e falar que ele grava, beleza, meu celular também faz isso. Mas educar da forma que a gente educou o mercado, acredito que esse foi o game change do Plaud ter o sucesso que ele teve hoje. E aí agora eu quero ouvir de você o quão desafiador foram esses meses e o quanto, talvez se a gente não tivesse, não só criado conteúdo, mas utilizado você como marca, o Plaud talvez não chegaria onde ele chegou hoje. Obrigado pela última parte. E, assim, é meio óbvio, mas ok, brincando. Porra, desafiador é piada, né? Porque primeiro que é algo que eu não gostava de fazer, não gosto. Assim, você falou a questão da criação de conteúdo, né? Então, ainda bem que você separou esses dois elos, pra mim foi maravilhoso. Mas. É parte do trabalho. Exato. E no final a gente não pode fazer só o que a gente quer, né? Então. Adultos, né? Exato. Então, sim, foi desafiador, mas desde o começo é óbvio, né? Vocês ajudaram muito em relação vamos colocar, essa nova persona do Lucas, principalmente quando eu não tinha prática em relação a gravar conteúdo. Então, aquele meu passo a passo e pipipi. Ligar a câmera, deixar confortável, né? Exato. Então, assim, é um processo, né? Hoje a gente gravou conteúdo, foi muito mais dinâmico, muito mais fácil, a gente fez uma porrada de conteúdo. Mas é tudo um processo. No começo é difícil, mas é algo necessário, né? Que nem eu falei.
eu não sou o maior fã de gravar conteúdo, mas acredito que seja uma característica minha em relação a isso. Porém, a necessidade de gravar conteúdo me faz sair dessa zona de conforto e ter que fazer, porque eu vejo principalmente a importância Resultado. em relação a isso e o resultado, não é? Tipo, como você falou, palestra, mentoria, isso, aquilo. Porra, loucura, né? Tipo, é um negócio que, beleza, em outras áreas talvez já tinha rolado alguma coisa parecida, mas quando a gente fala de algo assim, e principalmente a estratégia por trás, né, que você trouxe, porra, em relação à intenção, isso, tem que fazer aquilo, e esse é o diferencial em si, né? Então não é fazer o conteúdo por fazer, mas fazer com um propósito e O com um porquê tá objetivo fazendo. claro, exato, com um objetivo claro em relação a isso. Então, assim, te adoro, te odeio. É o amor e ódio, vocês não têm noção. Porque, e esse. Eu tenho a J7 na minha empresa de marketing e negócios, e esse sempre foi o meu desafio para os clientes, falando que não é porque você. Não é que eu amo gravar conteúdo, mas é parte do trabalho. E quando a gente. E os meninos também aceitaram a minha loucura. Eu lembro que eu olhei pra eles e falei: olha, a gente precisa ir por esse caminho, que eu acredito que é esse que vai ser o game change. Porque não tem concorrente, ninguém conhece o produto. Se a gente só vendesse o produto, a gente não ia conseguir vender. A gente precisava educar o mercado. E sem dinheiro, né, sem investimento, a gente fez tudo isso sem tráfego pago, sem chegar em lugares de, tipo, investimento alto. Foi na raça. E aí hoje a gente chegou, e hoje o Plaud chegou em mesas e lugares que talvez ele não chegaria se não fosse por nossa causa em relação a colocar a cara na marca, né? Porque eu acredito que o maior desafio nosso, quando a gente construiu e trouxe uma marca de fora, é porque não tinha um rosto marca. E quando não tem um rosto, fica muito vago. E as pessoas não vão confiar em um produto novo, que não tem posicionamento de mercado, não tem ninguém pra vestir de fato a camisa. E eu lembro que foi uma das nossas conversas de, tá, quem vai ser essa cara? Quem vai ser esse rosto? Porque o pessoal da China não queria vir pra cá e ser esse rosto e nem ia se conectar. Então a gente chegou e estamos na mesa, né, de grandes empresários como o JJ, Thiago Nigro, Flávio Augusto, o Neymar pai. Então, assim, a gente já chegou em lugares que a gente talvez jamais imaginasse chegar através de um produto que não foi o produto só. E eu sempre, quando eu conto o case do Plaud, eu falo que não foi o Plaud. Foram as pessoas por trás do Plaud que enxergaram isso, né? Tanto você, quanto eu, quanto o Luiz, o Matheus, o John, enfim, todo mundo que nos ajudou a trazer isso. Fazer acreditar no produto. E o quanto você acredita que hoje transformou a sua vida em relação a se expor mais. Porque, como eu falei, né? Hoje você palestrou no Gramado Summit, vai palestrar em outros lugares gigantescos, está em contato com outros, já deu aula na Link, enfim, está em contato com outros grandes players no mercado e grandes empresários que talvez não eram do seu segmento, né, de energia, mas que hoje essas portas se abriram por você não só gravar conteúdo. De novo, não é só rede social, não é só fazer o videozinho no Instagram, mas literalmente se expor a esse ambiente, porque muitas dessas oportunidades as pessoas viram em você. Não você chegou lá falando que queria. Essas oportunidades vieram até você. Mas primeiro porque você se expôs. Então, o quanto você, nesse curto período de tempo, vamos dizer aí, 8 meses, que a gente vem trabalhando a sua marca pessoal como um todo, o quanto você enxerga que isso foi game change pro Lucas não ser o Lucas da Lucab, e ser o Lucas Borges? Putz, bastante. Essa é a resposta que eu falei que tinha. Mas, cara, bastante. Assim, hoje, falar de game change é engraçado, mas de fato, né? Tem um start ali em algo, porque uma das coisas que a gente preza é o relacionamento, né? Então, fazer conexões, etc. E existem games que você vai jogando ao longo do tempo, e é óbvio. A partir do momento que a gente consegue sentar em outras mesas, conseguir furar bolhas, enfim, isso é importante. Então, a parte de criação de conteúdo, de se posicionar, isso influenciou muito. Então, é o joguinho ali dos baldes, né? Então, primeiro a gente tem a parte do conhecimento, do trabalho, depois a parte da reputação e assim por diante, né? Então, fortalecer nesse lado, trazer esse elo, principalmente em relação à reputação, que é realmente Verdade, né? dar o rosto A cara tapa. Exato. Foi importante para mim e, assim, hoje muito do que eu venho trilhando aí em relação à estratégia, em relação a direcionamento de ambas as empresas, né? Isso influencia muito. Então, estava certo.
Eu vou cortar, fazer um corte dessa parte. Porque eu lembro tanto que eu sofri. Gente, tanto que eu sofri. Porque eu falo que eu sou um personal branding, né? Então, sabe o personal, quando você vai pegar o peso lá, você fala, cara, eu não aguento mais, eu não quero. Deus que me livre. Tá muito pesado. E mesmo pra mim, que crio conteúdo há mais tempo, enfim, é desafiador pra grande parte. Hoje a gente tá aqui gravando dentro do G4 e tudo mais. E a gente sabe que os founders se posicionam bastante. Só que não é simples pra todo mundo, é parte do trabalho. Então, se você tá em casa pensando, eu vou começar isso, aquilo, não espere que tá tudo perfeito pra começar e nem que as oportunidades vão cair no seu colo. Porque talvez, e não é um ponto de e se acontecesse isso, aquilo. É de, cara, eu vou assumir esse lugar e se acontecer eu vou conseguir assumir esse lugar. Lembro quando a gente foi palestrar e lá no Nordeste, eram pra muitas pessoas, enfim, acredito que era uma das primeiras palestras, né, que você foi dar, assim, maior pra que ninguém te conhecia. Né, num ambiente completamente diferente do seu ambiente confortável, digamos assim. Público diferente. Um público diferente. E, de novo, o Lucas hoje tem 1.000 e poucos seguidores. Né? 1.800. Por aí, não sei, quando esse podcast lançar, você vai ter mais. Sigam o Lucas Borges. Mas não é o número de seguidores que fez você sentar na mesa de todos esses empresários grandes. Não. E muitas das vezes, já lá atrás, quando eu comecei a criar conteúdo, eu pensei nisso. No sentido de, tipo, cara, eu tenho que ter um número de seguidores pra alguém me dar moral. E quando você entende que não é o número de seguidores que vai te dar moral, e sim o que você faz de uma forma intencional e estratégica, é exatamente isso que vai fazer você chegar onde você chegou. Então, eu lembro quando você falou, cara, eu vou palestrar no Gramado do Samba, eu fiquei, caraca, que é isso? Mas não era sobre o número de seguidores, nem o que você tinha construído com o Cloud. Era sobre a reputação que você estava construindo, esse relacionamento com outras pessoas que enxergaram isso em você. E trazendo isso para nossa realidade hoje, o quanto comunidades para você, além da criação de conteúdo, né? Porque você já vem em comunidades antes da criação de conteúdo. Você acredita que te levou pra esse outro lugar de encurtar o tempo? Porque você é novo hoje, você tem 30 anos, então você é super novo comparado à idade média, né, das pessoas de comunidade, principalmente do clube. Carinha de bebê, mas 30 anos. O quanto isso te moldou como um empresário mais... Talvez, não faca na caveira, mas talvez mais Não, sênior. muda tudo, né? Assim, o ambiente ele acaba te moldando em muitos aspectos. Então, é óbvio que você vai sentar em mesas com pessoas que são maiores do que você, que são mais inteligentes do que você, em algumas áreas, enfim, tudo isso influencia principalmente no seu desenvolvimento em áreas que você não é bom, né? Então, muito do criação, ou melhor, dessa questão de imagem, enfim, bate também na questão de você ter também um background ali que suporte para não ficar aquele negócio meio vazio e, enfim, que é literalmente o cara do palco, né? O coach de palco Número de seguidores, só o número. Exato. É o cara que vende sonho para desesperado, mas que não, no caso, não é esse o ponto. Então, você tá dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente que você pode dividir as dores do dia a dia, as dores profissionais, principalmente, e ter ali suporte, pô, com certeza absoluta, dentro de um grupo de 200 pessoas, alguém já passou pelo que você está passando. É tão simples quanto. Pode ser não na unha ali específico, mas muito parecido. Então, você também consegue dar esses cortes, né, no caminho. Então, não só isso, né, que não comentei, estar junto dessas pessoas que são maiores do que você é importante também para você conseguir visualizar como as coisas são lá na frente. É óbvio, né, aqui dentro do clube a gente tem empresários que são bizarros em cada área, né? Mas ter isso, para mim, foi fundamental, sabe? Ter com quem dividir. Eu acho que esse é o principal ponto, porque o aprendizado ele vem muito ali por osmose, né? Então, só de estar ali na presença, dividindo essas situações, é a grande sacada para mim. Tem que estar. E empreender é muito solitário, né? Eu lembro que quando a gente começou até a conversar, e hoje a gente fala que é sócio da vida como tudo, né? Então, tudo que a gente vê um novo desafio, uma nova oportunidade, liga pro outro e, enfim, troca isso. Vamos lá, com ressalvas, pelo amor de Deus, não vem também. Cadê? Mas é muito nesse lugar de, tipo, o quanto um se ajuda, independente de se vai ganhar ou não. Eu acredito que comunidade é muito nesse lugar de, eu quero te ajudar, entre aspas, de graça, porque eu não quero que você passe o que eu passei. Sabe? E comunidade, eu falo que a primeira comunidade do mundo foi a igreja, provavelmente, né? Que todo mundo se juntou ali para o mesmo propósito objetivo. E ela perdura até hoje.
E hoje tá super em alta as comunidades e poucas pessoas sabem utilizar as comunidades de uma forma intencional e estratégica. Porque é isso muito do que a gente vai lançar agora. Não sei se quando sair esse podcast já vai ter lançado, o Founder Growth Club, que é nesse lugar de você deixar de uma comunidade competir com a outra, entender que você pode fazer parte de várias comunidades. E a gente sabe hoje da importância de fazer parte de outras comunidades. E as pessoas entendem e acreditam que comunidades são uma rixa, né? Então, se você faz parte da comunidade do poker, você não pode fazer parte da comunidade do beach tennis. Se você faz parte da comunidade do futebol, você não pode fazer parte da comunidade da bateria. E até em relação a isso do lançamento do Founder Growth Club, é nesse lugar de poder ser vulnerável. Na criação de conteúdo, você sabe disso, não é um ambiente confortável, é um ambiente desafiador. Mas quando você tá em um lugar onde mais pessoas criam conteúdo, você não se sente tão ruim assim, ou não se sente tão invalidado, tão nessa síndrome do impostor, né? Uma das coisas que eu garanto que foi um fator de sucesso, né? Vou colocar como sucesso até onde eu já cheguei, que tem muito ainda por fazer, mas um fator de sucesso foi ter, de fato, alguém que fosse chato o suficiente para poder ficar ali, pô, é isso, vamos, não sei o quê, porque comunidade de fato, é você apoiar outras pessoas ali e construir essas relações, né? O ser intencional, eu acho que, eu acredito que você esteja falando, também vai muito nesse sentido, né? Querendo ou não, em comunidade você vai acabar construindo ali relações que você vai levar pro resto da vida. Além dos negócios. Exatamente. E quando você cria essas relações, você suportar alguém, você dar apoio a alguém, é muito fácil e é muito bom, né? Então, eu acho que é fundamental, independente se é uma, duas, três, tem que ver o que faz sentido para a pessoa, né? E tempo também, né? Porque a gente não tem muito tempo pra ficar em todas A as... pessoa, ela tem uma bateria social bizarra, porra, vai dentro e... Mas, no final é isso. Não quanto mais, mas você estando em mais comunidades, a chance de você fazer mais negócio, você fazer mais amigos, ela é maior. Que nem eu falei, né? Ter vamos colocar uma comunidade master ali, que é onde você vai estar suportado quando o assunto é vida profissional. E subir no palco, qual que foi... Eu sempre falo para as pessoas que eu sou dançarina desde muito nova, né? E o palco sempre foi o meu lugar favorito. Então eu amo estar no palco. Me deixa no palco, que eu adoro estar lá, no sentimento mesmo de estar no palco. Já dancei para mais de 10 mil pessoas, então eu amo estar no palco. E a comunicação vem muito nesse lugar de... A partir do momento que você se comunica sem falar nada, você consegue se comunicar muito bem, porque você não teve nenhuma oportunidade de transparecer isso, né? E o quanto subir no palco pra você nos primeiros momentos, assim, foi não só gratificante, porque as pessoas estavam te reconhecendo naquele lugar, mas também desafiador de se colocar nesse lugar de como eu vou me comunicar para aquelas pessoas, porque eu sempre falo disso, comunicação ela te leva para outros lugares, né, em relação a se você se comunicar melhor. O quanto você percebe, eu já vejo essa evolução e nos vídeos também. O primeiro vídeo dele já tá incrível, gente, porque, né, não por nada, mas eu que direcionei e toquei. Modelo bonito. Mas, como que foi pra você essa transição de tipo, tá, agora eu sou nesse lugar, foi confortável, foi desconfortável, você se perdeu um pouco? Porque talvez muitas pessoas tenham essa de tipo, será que eu tô preparado? Será que eu vou? E você foi muito cara, vamos, bora, tem que fazer, vamos fazer. É o que tinha. Exato, como que foi isso pra você? A dinâmica, assim, para quem geralmente fala em público, então apresentações, reuniões na grande maioria, a dinâmica é totalmente diferente, né? Então ali literalmente, você não tá discutindo nada, né? Você não tem um ponto de discussão. É você 100% ali e, porra, não tem muito o que fazer. Eu acho que o maior problema para mim, que você acompanhou muito, foi nivelar conteúdo, né? Então... É óbvio que o conteúdo que eu tenho, que eu sei sobre tecnologia, ele é muito mais técnico e muito mais profundo nesse sentido. Então, a partir do momento que eu tenho que nivelar isso para determinados públicos, a impressão que eu tinha é que, de fato, o que eu iria, né, apresentar, ele talvez não fosse relevante, só que, de novo, utilizando o meu prisma e não o prisma do público em si. Então, entender isso para mim foi a grande sacada do negócio. E é óbvio, né? Você palestrar é totalmente diferente. Então, pô, você entender ali o tamanho do palco, o que você tem que fazer, etc, para ficar algo muito mais natural e principalmente você se sentir confortável com isso, né? E uma, talvez, das coisas legais que eu até ficava brigando com o Lucas por muitas das vezes é: Lucas, dá um sorrisinho, Lucas, dá uma risadinha.
É importante. Porque ele falava muito sério, as pessoas falavam tipo, nossa, ele é meio bravo, né? Eu falava, não, ele não é bravo. E isso é muito engraçado, porque você não é essa pessoa quando você tem intimidade. Só que você transparecer isso ou se comunicar de uma forma errada pode gerar desconfortos, né? Eu focava muito na parte técnica, no conteúdo em si, e não na interação, digamos assim. Mas eu não sou bravo. Deixando claro. E o quanto pra você foi importante se expor nisso, não só pro trabalho. Você acredita que pra sua vida pessoal como um todo, teve alguma movimentação no sentido de, tipo, comunicação, de saber usar isso de uma forma melhor? Porque, querendo ou não, comunicação, ela leva a gente pra outros ambientes, né? A gente se comunica todos os dias, em todos os lugares, não só no trabalho. Porque muitas pessoas focam no trabalho. O quanto você acredita, se sim ou não, que melhorou um pouco das relações, até de relacionamentos, de vida, de ambientes, enfim, de tudo isso? Levantou um tópico extremamente sensível. Mas, vou colocar, teve de fato uma melhoria em relação a isso, o que não coloquei, né? Ah, o palestrar para mim era muito em relação a identificar, ou vamos colocar o grau de maturidade do público com quem eu estou conversando. Mas, então, ter essa visão, vamos colocar, entender o lado da pessoa. Acho que Analisar, saber analisar a pessoa, né? O perfil. não só analisar o perfil, mas também se colocar no lugar da pessoa, do outro. Eu vou colocar que isso sim, de fato, impactou, mas ainda é um tema bem turbulento, exatamente por causa do não sorriso. Então, E eu Sim. sempre falo pra ele, juro, a gente tava gravando hoje conteúdo, eu falei, no final, dá um sorrisinho, eu falei, até logo, sorria. Porque, querendo ou não, principalmente nas redes sociais, falando agora um pouco mais de vídeo, é um desafio, né? Você transparecer uma coisa que você não quer, né? E a gente tem que, e eu sou muito crítico, o Lucas sabe quantas vezes a gente já discutiu, não, vamos gravar de novo, não vamos fazer assim, não ficou bom, não ficou bom. E no final o resultado deu certo. E não era por causa do jeito da Jaque, eu nunca falei pra ele vestir rosa, não era uma rosa, mas era... no próximo, por favor, vamos mudar a cor desse microfone aqui. Ele sempre fala, não, pra que você vai chamar tanta atenção, isso, aquilo, nanana. Pensem que ele é uma pessoa extremamente discreta. E eu, assim, toda de rosa. Mas não precisa vestir o rosa. Eu falo que as pessoas têm que encontrar o próprio rosa. E por muitas das vezes, ele é todo tatuado. Às vezes o seu rosa era a tatuagem, o seu rapor que as pessoas conectavam. Às vezes era o óculos super tecnológico que ele usa. Às vezes era o não sorrir, o jeito mais fechado, enfim. Então, O meu jeitinho. o jeitinho, exato. Então, não tentem se encaixar. Eu acredito que muito do que a gente falou não tem como você se encaixar, por exemplo. Se eu quisesse que o Lucas fosse exatamente igual a mim pra gravar os conteúdos, não ia dar certo. A gente enxergou nele o que fazia sentido pra ele, construiu através do que estava confortável pra ele. Então, pra quem tá começando a gravar conteúdo, eu nunca ultrapassei um limite do que você não queira gravar, sabe? De tipo, uma dancinha, um queijinho, nada. Nunca ultrapassei isso, porque eu respeitava esse lugar, esse ambiente de, cara, primeiro, é um ambiente extremamente desconfortável. Segundo, ele já tá me odiando aqui. Terceiro, já é chato fazer isso. Quarto, ele não é comunicativo. 5, ele tá fazendo por raiva, ódio e obrigação. Minimamente eu tenho que deixar ele um pouco confortável. É a história do sapo na panela, né? Você põe na água gelada e vai esquentando aos poucos. Exatamente, foi isso que eu fiz com ele. Mas é importante, né? Senão você. Querendo ou não, a autenticidade, acho que é a grande. É um tempero ali dessa sopa que você tá falando, que é importante. Então, a questão do sorriso em si, né, não é uma questão que eu não gosto de sorrir, eu não quero sorrir. Esquece. Então, exato. Então não era algo que eu queria passar de fato. Então foi uma correção que era algo que eu queria também. Então é importante, né? E as dicas, eu sempre falo pra todo mundo, quando me perguntam, né? Ah, mas o que eu faço? Eu me posiciono, qual que é a minha cor? Eu falo, não tenta copiar o do outro. Tenta enxergar em você uma coisa que talvez você já ouviu alguém falando e você só precisou ajustar um detalhe e melhorar pra aquilo. Eu lembro que na palestra que a gente fez no Nordeste, as pessoas saíram de lá, tipo, loucas pelo Lucas. Tipo, meu Deus, você é isso, aquilo, nanana, querendo saber mais dele e ele, essa pessoa mais fechada e tudo mais. E foi um momento que as pessoas olharam pra ele de tipo, uau, porque ele trouxe aquilo. Até no Nordeste as pessoas são muito mais calorosas, né? Sim. Enfim, em relação a isso. Bem mais. Bem mais calorosas. E pra gente aqui em São Paulo é tipo, beleza, parabéns, sua palestra, tranquilo, da hora. Lá é tipo assim, caraca, você é incrível. Então tem que aprender o público, aprender a dosar, aprender a comunicação. Eu sempre falei isso pro Lucas. O óbvio precisa ser dito na fala daquela pessoa, porque senão fica muito difícil de fato a pessoa entender tudo aquilo. E agora, pra chegando nos finalmente, eu acredito que a gente passou por muitas coisas juntos em um curto período de tempo, não faz nem um ano que a gente se conhece, a gente já passou por muitas coisas juntos em relação ao trabalho, à vida, enfim. Há muitos desafios do negócio, eu acredito que
que todos que vocês, se não conhecem ainda Aplaude, todo mundo que chega pra gente aleatoriamente, fala, cara, eu conheço o produto, é muito gratificante pra gente enxergar o que a gente fez com uma marca internacional, trazer pro Brasil, sem investimento nenhum além do produto. Então, o nosso investimento era a gente. Então, o Plaude só está onde está porque a gente abriu as portas pra ele, e a gente literalmente colocou ele debaixo do braço e foi andando com ele. Então, eu acredito que isso é um super case, e a gente lá atrás jamais imaginou que esse case ia ser um case. E hoje Não, a gente tem. Sem ser místico, religioso também, é um negócio bizarro, mas. não tem como explicar, né? Assim, Deus é um fator extremamente importante nessa equação. Exato. Mas, de fato, o trabalho que a gente fez ao longo do tempo foi um negócio sinistro. Exato, que hoje eu não conheço uma marca assim que veio de fora, que não teve o apoio da marca de fora. Depois os chineses vieram pra cá, eles começaram a conhecer, a gente viralizou um vídeo recentemente para mais de 10 milhões de pessoas. E aí, sem nenhum de novo, sem nenhuma estratégia óbvia. A nossa estratégia era, cara, a gente fez isso nesse MVP que foi aqui no G4. Como que a gente pode ampliar para o mundo, para o Brasil como um todo? E deu super certo. Então, eu acredito que de um insight em relação a isso que eu queria trazer nesse podcast junto com o Lucas, é falar que não necessariamente a gente sabia que ia dar certo, mas a gente acreditou tanto que a única opção era dar certo. Tinha que dar cheio de estoque. Exatamente. Não tinha outra opção, tinha que dar certo. E aí vamos aparecer, vamos. Eu lembro que a gente trouxe, lembra no Natal? Que a gente trouxe 200 Plaudes e fez uma árvore de Natal pra tentar vender os Plaudes. Tá louco. Eu nunca fiquei tão preocupado. Não, e assim, naquela época no Natal ninguém conhecia o produto. E a gente fez porque, cara, tinha que fazer, vamos tocar. Então se arrisquem. E de novo, a partir do momento que você veste a camisa do seu negócio e se coloca de novo no centro do seu negócio, é aí que escala. Eu sempre falo para as pessoas que a criação de conteúdo, não só criar conteúdo para rede social, porque obviamente isso ajuda, mas é importante a gente ver o que muda no todo, porque assim a gente consegue mensurar o ROI. Porque se lá atrás eu falar para você, Lucas, vai valer a pena, Lucas, isso, aquilo. A gente não imaginou que a gente chegaria aqui. A gente imaginou, eu sempre tive clareza da chegada, mas não do processo que a gente precisaria passar para chegar. O processo que a gente foi fazendo, colocando ali, né, se desafiando em relação a isso. E é isso, de fazer masterclass, de fazer palestra, de fazer quase uma dancinha pra me estimular. Isso não rolou, não. Mas eu acredito que de insight aqui que pode ficar é principalmente se expor. Sem saber, de fato, tendo muita clareza do resultado, mas sem saber o processo que precisaria passar. A gente só assumiu esse lugar. Então, para os founders que muitas das vezes, quando a operação te consome, você tira esse lugar. Você fala, não, mas eu não vou mais ter aquele brilho nos olhos ou fazer isso acontecer porque eu preciso fazer acontecer. Eu não vou descer para a operação, ou descer para a criação de conteúdo, ou vou perder o meu tempo aqui. Só que talvez é isso que vai fazer você chegar nessas oportunidades que você não tá dando atenção. Eu falo que o João Adib, da CIMED, ele não é quem ele é hoje porque ele começou a criar conteúdo e mostrar a vida dele andando de jatinho. Foi porque ele começou a mostrar os bastidores. Aí depois de mostrar os bastidores, a Fini enxergou pra ele o acesso que ele tinha dentro das farmácias e tudo mais, viu aquele acesso e falou, cara, isso daqui é um acesso que eu quero, então vou me conectar com esse cara. Não foi pela criação de conteúdo, foi pelo acesso que ele tinha. Mas se ele não tivesse mostrado o acesso, ele jamais enxergaria nisso. Então eu acredito que muito da trajetória que a gente fez, não só com a Plaude, mas com a marca pessoal do Lucas, foi sobre isso. Por muitas das vezes o Plaude foi o assunto, mas quem ficou lá não foi o Plaude, nem só o Lucas, nem só a Jaque, foi tudo que a gente construiu através disso. Então, agora, finalizando o podcast, primeiro eu queria agradecer, mesmo brigando, que a gente briga muito, todos os dias, todo mundo olha pra gente e fala assim, meu Deus do céu, pois é, nem eu aguento. Mas queria agradecer a confiança, que não foi, como fala, que eu tinha que batalhar bastante por essa confiança. Todos os dias. E, tipo, Lucas, é sério, vai dar certo. Lucas, faz assim. Lucas, acredita. Lucas, vamos. E nananã. Mensagem do podcast. Seja chata e insuportável. Dá certo. Essa é a minha mensagem. Queira muito, mas de fato, porque eu sempre falo para os meus clientes, eu sou a pessoa personal mesmo, que vai encher o saco de fazer isso, porque eu sei que vale a pena. Porque valeu a pena comigo, e agora o meu case de sucesso, não só o Lucas, eu tenho vários. O Lucas é o meu case de sucesso, que de fato transformou, e isso é só o começo. Como eu falei, não faz nenhum ano que a gente começou a posicionar ele diferente. Hoje ele é um dos especialistas de inteligência artificial deste Brasil. Quem sabe, sabe, já que já te falei isso. Brincando, gente. O quanto pra você se colocar de novo no centro do palco, naquele lugar onde, quando a gente constrói uma empresa, a gente tá em
em tudo, né? Tá mostrando ali. Tanto com a Produtos com IA, que foi a empresa que a gente criou para vender o Plaud, agora como embaixador do Plaud, e também com a Lucab, porque também você vem ganhando cada vez mais espaço em relação a essa tecnologia e inovação. O quanto se colocar nesse lugar de desafiador mudou na sua vida, e deixa um insight aí pra galera em relação a isso, das pessoas de fato assumirem essa autorresponsabilidade, que eu vejo que você fez muito isso, mesmo não querendo, mesmo não gostando, mesmo me odiando, mesmo me xingando. Valeu a pena. Sim, assim, sendo o mais objetivo possível, que é do jeito que você me conhece. Primeiro, eu vejo um ponto que, quando se fortalece esse lado da imagem em si, né, do Lucas, vou colocar, a gente entra num jogo que ele não é um jogo mais de ganha-ganha, né? Então você começa a buscar vantagem muito mais do que antes você faria, porque você pode em relação a autoridade, posicionamento, tudo isso, né? Então, isso pra mim já é um ganho absurdo, né? Eu poder utilizar isso no meu dia a dia, independente da onde eu esteja. E, assim, um insight que eu daria pro pessoal é, cara, se expõe. Não tem muito o que fazer, é isso. Se expõe, dá a cara a tapa, aparece no seu jeito, óbvio, não vai sair, porra, fazendo dancinha, assim, no réu sua cara, ou Usando postando, rosa. postando o dia inteiro, porque não é muito o meu perfil, mas assim, se expõe de alguma forma, principalmente para você ser o rosto dessa empresa. E no final, sendo assim, extremamente óbvio, é se tornar esse canal de aquisição que pode virar a sua imagem para com a empresa. Eu acho que esse é o principal é o principal insight, né? Para de ser bunda mole e se expõe. Isso é muito legal, porque várias pessoas têm esse desafio, né? De tipo assim, mas o que eu vou perder? Isso, aquilo, cara, você perde muito mais não se expondo do que se expondo. Muito mais. E é o que o Lucas falou, que é uma das nossos mantras aqui, não só do Founder Growth Cast, quanto do clube, de a identidade é sua. Então, sabe quando você coloca a sua impressão digital? Não tem como alguém colocar pra você. Então, se o Lucas não se pusesse, não teria como a Jaque fazer isso por ele, nem como outra pessoa fazer isso por ele. É ele. Então, eu falo que é um crime você não usar essa marca pessoal, literalmente, porque ninguém vai poder fazer isso por você. Então, eu fico feliz de ter o meu case de sucesso aqui hoje, sendo convidado. Vocês viram que não é fácil. Principalmente esse movimento de transformar não é simples, não é confortável para grande parte da população da vida, mas é uma parte do trabalho. E o mais legal é ver que deu resultado em tão pouco tempo e que o resultado só tá começando. Então, eu tenho certeza que nos próximos vai ser até difícil bater a agenda. Que eu falo que eu sou empresária dele. Então, se ele vai... Hoje, ele falou que ele começou a receber camiseta, roupa, recebidos. Não. Alto lá, isso é outra negociação. Eu vou ser empresária dele, porque, olha, gente, tá ficando caro esse cachê, tá? Mas agora, pra finalizar o podcast, eu queria muito agradecer a participação do Lucas, apoiar e fazer jus a isso, que ele já participou de vários podcasts, né? Então agora o meu foi pra fechar com chave de ouro essa semana aqui, mas eu tenho certeza que vai participar de muitos outros. E eu vou fazer um bate-bola aqui, rapidamente, que eu quero saber o que você escolheria, tá bom? Preparado? É o quê? É binário? É um ou outro? É um ou outro, só. Ah. Faturamento ou número de seguidores? Faturamento, número de seguidores? Às vezes você pode fazer mais com um, mais com outro. Assim, faturamento com certeza absoluta, mas com uma margem meio gorda. Boa. Resultado ou reconhecimento? Resultado. Impactar muita gente superficialmente ou poucas pessoas profundamente? Poucas, definitivamente. Feito é melhor que perfeito ou só entrego se for excelente? Feito. É isso. Faz e já era. E ele brigava muito comigo, que eu sou extremamente perfeccionista. Planejar por horas ou agir por 10 minutos? Planejar por horas. Com certeza absoluta. Você tem 4 horas pra afiar o machado. Você tem 4 horas pra fazer algo. Gasta 3 horas afiando o machado. É isso. Errar em público ou nunca testar? Já era. Não tem... A situação não vai piorar. Já errou, já era. Um dos valores da J7 é errar rápido, testar rápido e aprender mais rápido ainda. Então é isso. É isso. Se a gente não tivesse começado lá, a gente nunca teria errado tanta coisa que a gente errou. E pra fechar, uma frase que guia todas as suas decisões hoje. Puta que pariu. Não é essa frase. Mas que guia todas as minhas decisões hoje. Grande parte delas, né? Olha, eu vou colocar aqui o que tá tatuado no meu braço, que é Keep Learning. Então, você tem que se manter, sabe, aprendendo constantemente.
Então as coisas mudam, principalmente no meio de tecnologia, mas não só isso, não é excludente com as outras áreas. Então é obrigatório. Continue aprendendo. É isso. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Acredito que deu tudo certo, né? A gente não falou tanta merda aqui no podcast. Não vamos ser cancelados. Tô me segurando, mas Mas muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora o podcast. Acredito que vocês devam ter pego vários insights que a gente trouxe aqui sobre o desafio de criar conteúdo e não necessariamente ser o seu lugar de fala, sabe? Esse lugar confortável. E por fim, eu quero muito agradecer a você que escutou o podcast até agora. Como eu falei, o resumo de todo o podcast está aqui embaixo, feito pelo Cloud, exclusivamente com um cupom de desconto incrível para você. Então, se você gostou, siga o Lucas Borges nas redes sociais, siga Jaque Chun nas redes sociais e siga todos os nossos parceiros, patrocinadores e todas as nossas redes sociais também. Te espero até o próximo episódio. Curta, comenta, compartilha e manda para aquele amigo, sabe? Que fala assim, mas eu não quero, mas eu não gosto, mas eu sou... Sabe aquela pessoa que tem super vergonha de falar? Mostra que o Lucas foi um case de sucesso, que ele poderá ser o próximo, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio.